Gustavo detona a diretoria do São Paulo após vexame, um dos maiores vexames da história do São Paulo. Vamos falar muito aí sobre isso. Tem o Rui Costa aí falando, o Crespo também aí, né, soltando os cachorros na coletiva e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo, meus amigos. Tem vídeo, né? Tem pós-jogo, né? Que você quer chegar aqui. Acho que todo torcedor assim, né, quer chegar, quer falar um monte de coisa, não sei o quê. Hoje é o contrário, sinceramente. Hoje é aquele tipo de vídeo, né, porque eu nem queria nem gravar. É o tipo de dia, de situação, de momento, que eu não queria falar era nada, sabe? Porque a gente já fala todo dia, é as mesmas coisas de sempre, né? As mesmas coisas de sempre, entendeu? E ontem, mano, São Paulo tomou nada mais, nada menos do que um 6-0, né, que é uma das maiores derrotas, uma das maiores vergonhas da história do São Paulo. Vocês têm noção do que aconteceu ontem? 6-0 pro Fluminense em cima do São Paulo. 6-0. Nenhum time no mundo perde 6-0 por acaso. Né, por acaso. A não ser que o time seja o Real Madrid ou seja um time da Série D, né? Quando tem uma diferença de outro mundo, aí tudo bem, mas não é o que aconteceu antes, né? Quando tem uma diferença assim de outro mundo de um time para o outro, né? Nenhum time perde 6-0 por acaso, entendeu? Ontem foi um tipo de derrota que diz muito mais sobre o extracampo do que sobre o campo especificamente. É um tipo de derrota que mostra, né, o que é a gestão do São Paulo. Entendeu? É claro que o técnico tem culpa que a escalação foi péssima, né, com decisões péssimas. É claro que os jogadores entrarem em campo também têm a sua parcela de culpa. Agora, ninguém perde 6-0 por acaso. Tem nome e sobrenome isso. É um tipo de derrota, né, institucional. Institucional. Não foi que o time de futebol perdeu de 6-0, não. É uma derrota institucional. Entendeu? Ninguém perde 6-0 assim. O Fluminense para o São Paulo, não existe a diferença para ser 6-0. Não existe isso. Mesmo com o tanto de desfalque que o São Paulo tem. Entendeu? É claro que cada um tem sua opinião. Ah, que os caras entregaram, que os caras estavam de sacanagem. Não sei. Mas óbvio, quando acontece um tipo de coisa como aconteceu ontem, se há precedentes para várias interpretações. Os caras entregaram, estão de sacanagem, né? Ouvi que os jogadores que estão no DM nem estão machucados, estão fazendo ninguém. Então, tipo assim, cada um, irmão, vai ter sua opinião, né? Vai abrir precedentes para 1 milhão de coisas pelo que aconteceu ontem, né? É o Luiz Gustavo falando o que fala, né? É o Rui Costa rebatendo, que a gente vai comentar daqui a pouco o que ele falou depois da declaração do Luiz Gustavo, entendeu? É uma derrota, um vexame institucional. Ninguém perde 6-0 à toa, entendeu? A gente sabe muito bem como é que é o futebol, só que nenhum time perde 6-0 à toa. É uma derrota institucional, né? Uma das maiores vergonhas da história do São Paulo e reflete bem o que é a gestão do São Paulo, né? É uma derrota justa pelo que é o São Paulo hoje e pelo que é a gestão do São Paulo. A gestão do São Paulo no todo, né, pegando os 2 mandatos aí, é um lixo, né? É a pior gestão da história do clube. O ano de 2025 especificamente, não, é um negócio assim nojento, né? O que a gente fala aqui todo dia. Tipo assim, tudo errado, né? Tudo errado. O Rui Costa, que deu entrevista ontem depois do jogo, né, rebatendo o Luiz Gustavo, que a gente vai falar sobre isso, né? Aí ele chega lá na coletiva que ele deu, acho que uma semana atrás, falando que o São Paulo é referência. Ele falou que o São Paulo é referência. O executivo de futebol falou que o São Paulo é referência. Esse São Paulo que a gente viu ontem falou que é referência. O time que não paga o salário dos jogadores em dia, o time que toma transferban, inclusive o primeiro transferban da história do São Paulo foi nessa gestão, tá? A gestão inteira, como eu falei, atrasando o salário do jogador, entendeu? Compra jogador e não paga, né? Compra jogador e não paga, demora para pagar. É a gestão que dá entrevista, né? Senhor Rui Costa, senhor Casares,
e fala que é normal ter 15 jogadores machucados. Eles falam que não, para eles é azar, né? Coisas, pô, São Paulo é o clube mais azarado do mundo, né? Só acontece com São Paulo. O Fluminense ontem tinha 2 jogadores machucados, 2, a gente tinha 13, né? Você pode ter 15 desfalques, mas lesão eram 13. Entendeu? Um time entrou em campo ontem com 2, entrou em campo ontem tendo menos 2 jogadores por lesões, e o outro entrou em campo com menos 13 por lesões. Entendeu? Mas segundo o Rui Costa, o Casares, é coisa do futebol, faz parte, deve ser só azar, né? O São Paulo deve ser o clube mais azarado do mundo, né? Pô, coitado, a gente é o coitadinho. Né? Como é que pode, né, cara? A vida é fazer isso com o São Paulo, né? Só a gente só acontece com a gente, como é que pode? É a gestão que vale lembrar, tá? Que deu golpe, né? O seu caso deu golpe, você é golpista, que você deu golpe no estatuto para ter o segundo mandato, porque não podia ter reeleição, né? Não podia ter reeleição e deram um golpe, mudaram o estatuto para poder ter reeleição que não podia. Deram um golpe com você no comando do clube, né? Você, conselheiro, sócio, vocês que deram o golpe lá para mudar o estatuto, tá? Você é um golpista, tá? Vocês deram um golpe no estatuto do clube. Isso não é o que eu estou falando, não. Isso é um fato que aconteceu. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Um golpe. Tá? Você, Casares, pegou o estádio, a nossa casa, e deu para a empresa para entupir de show e a gente tem que jogar na Vila Belmiro. Né? Para 6 mil pessoas, 5 mil pessoas. E que, inclusive, você não foi, né? Nenhum jogo na Vila você foi. Se não me engano, você foi no primeiro. Depois não foi mais, né? Que estranho. Né? Não sei se estava com medo de protesto, de ser xingado, de ouvir umas críticas, né? Porque no Instagram, que é no Instagram, o cara não deixa nem os comentários abertos, porque sabe que vai ter crítica, ele não consegue ver a crítica, né? Deixa tudo trancado, não aparece. Imagine para o estádio acompanhar o time. Né? É o mesmo presidente que, inclusive, né? Essa ideia é tão absurda que nem as pessoas que apoiam ele concordaram com esse projeto, se é que pode chamar de projeto, né? Que é vender Cotia. Né? Queriam vender 30% de Cotia, né, por 250 milhões de reais. Um negócio escandaloso, né? Isso é tão lixo, tão vergonhoso, tão sujo, que nem as pessoas que o apoiam no São Paulo aprovaram essa ideia do FIP de Cotia. Né? A maioria não aprova esse FIP, né? E por isso que não foi votado no conselho ainda, porque a maioria não aprova. Né? Essa é uma das coisas um negócio tão escandaloso, tão bizarro, que nem as pessoas que apoiam ele concordam com esse negócio, né? Essa gestão do São Paulo, 15 machucados, o time não tem estádio, quer vender a base, né? Vender a porcentagem das categorias de base do clube por dinheiro de pinga, os garotos de Cotia que tiveram aí, né, que foram campeões da Copinha, venderam tudo pro preço de banda, doaram, né, os garotos aí, doaram os garotos aí, né, para a Europa. Um vendeu por 5 milhões de euros, outro por 6, outro por 7. Um negócio escandaloso, entendeu? É uma diretoria que ela não tem um pingo de credibilidade, né? Um pingo de credibilidade, um pingo de respeito. Ninguém dentro do São Paulo respeita a diretoria. Jogador nenhum do São Paulo respeita a diretoria. Eles não têm credibilidade com jogador nenhum, né? E acho que isso ficou bem claro ontem na entrevista do Luiz Gustavo. Né? Vocês não têm credibilidade, vocês não botam a cara. Vocês não têm vergonha. Entendeu? Casares, se você tivesse um mínimo de receita. Se você fosse São Paulino mesmo, né, se você tivesse um mínimo de hombridade, né, de vergonha na sua cara, você renunciava. Entendeu? Impeachment, infelizmente, ou felizmente, né, dependendo do ponto de vista, não tem como acontecer. Porque para ter impeachment, para quem não sabe, tem que ter acontecido alguma coisa ilegal, algum crime comprovado. Aí, impeachment, acabou, não tem como. Aí tira ele. Mas não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Então, se você tiver um pingo de vergonha na sua cara, um pingo de hombridade, de respeito, que eu acho difícil você ter, né? Hoje, na sexta-feira, pela manhã, a primeira coisa que você tinha que fazer era convocar a entrevista coletiva e renunciar. Falar, eu perdi de 6-0 ontem, né? A instituição, né, que eu tomar as decisões, né? Tomou de 6-0, né, ontem, e eu não tenho competência, não tenho capacidade de estar à frente do São Paulo. Você não tem, porque tudo que acontece é culpa sua. Entendeu? E vale lembrar também, né, que eu falei das, né, transferban, salário atrasado, FIP de Cotia. Esqueci de falar, né? Acabou de tirar o jogo do Morumbi contra o Inter, né? Porque ia ter protesto, ele tirou o jogo do Morumbi para colocar na Vila, né? Quis se dando o time, quis se dando a parte financeira, né? Quis se dando o São Paulo vai se classificar
sei lá pra onde, ele não quer saber disso, ele quer saber que vai ter protesto no Morumbi, então eu vou tirar o jogo do Morumbi, bota na Vila, né, para abafar um pouquinho, para diminuir, né, esse protesto aí. Ele acabou de fazer isso, acabamos de comentar isso a semana inteira, entendeu? É um covarde, entendeu, cara? Então, tipo assim, se tivesse um pinguinho de vergonha na cara, renunciava hoje. Até agora, né, curioso, tô gravando esse vídeo aqui 2 da manhã. Até agora nenhum post no Instagram, né? O dia inteiro em rede social, fazendo post, né? Aparecendo com isso aqui. Sempre quando ganha, posta uma foto com o jogador. Não posto nada até agora, rapaz. É? O jogo foi, né? Acabou 10 e pouco da noite o jogo. Tô gravando 2h30 da manhã. Até agora nada de post no Instagram. O que aconteceu, será? Ah, eu esqueci, né? Que eles só aparecem quando ganham. Né? Eles, o Casares, o Belmonte, é só quando ganha que eles aparecem. Aí posta fotinha abraçando o jogador. É quando ganha, mas quando perde ninguém nem vê. Entendeu? Até no Instagram, que fica o dia inteiro no Instagram, né, faz um monte de post que ele é blogueiro, nem no Instagram aparece quando perde. Entendeu? Inclusive, vocês sabiam que, de novo, rapaz, eu pensei que era só jogo em casa, né, na Vila, que o presidente e o diretor não iam. Ontem também, no Rio contra o Fluminense, não tava nem o Casares e nem o Belmonte, não foram pro jogo, largaram de vez mesmo, né? É um clube largado. É um clube largado. Inacreditável, mano. Inacreditável, mas assim, zero surpresa, zero surpresa. Zero surpresa. É uma derrota justa pelo que é a gestão, uma derrota justa pelo que é o ano administrativo do São Paulo. Vocês sabem que o São Paulo... Vamos separar as coisas aqui, O São Paulo, modelo associativo, vamos dizer assim, né? As pessoas que gerem o São Paulo, comandam o São Paulo, sabe o que vocês mereciam? Vocês mereciam rebaixamento, que é o que merece. As coisas que vocês fazem com o clube era digno de rebaixamento. Por isso que eu falei que o 6-0 de ontem não surpreende, entendeu? É isso aqui, ó, nunca mereceu, e se Deus quiser, tenho muita esperança que um dia que nunca caia, entendeu? Que nunca seja rebaixado. Nenhum torcedor de São Paulo merece, né, ver que um dia o clube seja rebaixado, mas vocês mereciam, entendeu? Casares, Belmonte, seu Muricy que tá no meio também, Chapecó, Nelson, não sei o que esses caras fazem no São Paulo, vocês mereciam ser rebaixados, só que só vocês, tá? Só vocês. Eu não, a torcida não, esse escudo aqui não, mas vocês mereciam, entendeu? Eu espero que isso nunca aconteça, porque se acontecer, vocês vão ser os menos afetados, podemos dizer assim, né? Porque o clube vai para a Série B, o torcedor vai estar lá, né? Vai passar por esse vexame, mas vocês vão falar de vocês, né? Com o poder de vocês, né? Um dia vocês vão embora também, vocês não vão pagar por nada que vocês fez, né? Tipo assim, o menos afetado no final de tudo vai ser vocês. Então, né? Eu nunca vou querer que o São Paulo seja rebaixado, se Deus quiser, nunca vai ser, mas vocês mereciam, tá? As pessoas que estão lá mereciam, isso aqui nunca, só para deixar bem claro. Tá? Até porque eu não sou das pessoas que falam, nossa, o São Paulo tem que cair para ser reestruturado. Nada a ver. Nada a ver. A diretoria merece. É uma pena que não tem como separar, né? Que se a diretoria cair, cai São Paulo, porque é tudo junto. Não é? Mas vocês mereciam, tá, Casares? Você merecia um rebaixamento. É isso que você merecia. Entendeu? É isso que você merecia. O São Paulo não merece, esse escudo aqui não merece, a torcida não merece, mas você merece. Pelo tanto de mal, né, que vocês fazem pro São Paulo. Pelo tanto de incompetência, de sacanagem que vocês fazem com o São Paulo. Entendeu? Um bando de incompetente, um bando de frouxo. Pegaram um cara que nem do futebol é. Olha o nível, cara. O quão é baixo esse cara. Pegou um cara, que é o Márcio Carlos Magno, tem nada a ver com futebol, nem do futebol é. Ele pegou o Márcio Carlos Magno e botou dentro do CT da Barra Funda. Sabe por que ele botou? Porque ele tá de briguinha com o Belmonte, né? Por causa de política, né? Um foi para um lado, outro foi para o outro. Aí o Casares foi lá e fez o quê? Pegou o Márcio Carlos Magno, deu poder para ele e botou ele dentro do CT da Barra Funda. Aí os jogadores têm que conviver com gente lá que os caras nunca nem viram na vida dele, que nem do futebol é, que é o Márcio Carlos Magno. Entendeu? E adivinhe, não teve coragem para demitir o Belmonte. Até hoje não demitiu o Belmonte. Por que não demitiu? Porque ele é frouxo. Porque ele tem medo. Entendeu? Vale lembrar, tá? Eu não esqueço, minha memória é muito boa para essas coisas. Não sei se foi em 2024 ou se foi em 2023. Acho que foi em 2024.
O Baby, o líder da Independente, que é a principal organizada do São Paulo, ele participou de um podcast e o Baby falou, tá? Não foi fulano, ciclano que ouviu, não sei quem, não. O Baby, que é líder da Independente, que entra no CT, que conhece muita coisa, e tem até poder, né? Porque a Independente tem poder dentro da gestão do São Paulo. Você pode achar certo, pode achar errado, mas tem. O Baby, que é o líder da principal organizada do São Paulo, que tem poder dentro da gestão, tem poder dentro do clube. O Baby falou, tá no YouTube só procurar, ele falou que o Casares e companhia, né? O Casares e sua gestão, né, colocou a Independente para demitir o Rogério Ceni do São Paulo. Entendeu? O cara não tem culhão, não tem credibilidade, não tem vergonha para demitir ninguém. Entendeu? Belmonte tá lá, demitiu? Nada. Tá lá, um pro lado, outro pro outro, briga política, né? E o São Paulo que se exploda. Não demitiu até agora o cara. Entendeu? Não demitiu até agora. O Rogério Ceni não teve coragem de mandar embora. Teve que chamar a organizada para organizar demitir o Rogério Ceni. O Baby falou isso, não é o que eu tô falando. O presidente da Independente que falou isso, não fui eu que tô falando. Tá no YouTube, em algum podcast aí que ele deu entrevista, tá aí. Entendeu? Tá ouvindo isso, só procurar o que vocês acham. Entendeu, cara? Tipo assim, negócio inacreditável, o quão sujo, né? O quão baixa é Casares de companhia. Porque se eles fossem incompetentes, talvez a gente estaria numa situação melhor ou menos pior. Né? Mas não, eles são incompetentes, eles são sujos, eles são baixos. Entendeu? O que a gestão do Casares fez em 2025, irmão, é um negócio assim que eu nunca vi na minha vida. Tanto é, né, que ele ganhou o rótulo merecidamente de pior presidente da história do São Paulo. Eu só espero, né, que esse 6-0 de ontem, né, e o 6-0 e também a entrevista do Luiz Gustavo, ela sirva para mudar alguma coisa no São Paulo. Não é possível que vai ter um vexame que aconteceu ontem e um jogador do time, ou melhor, o líder do grupo, sempre bom lembrar, tá? Que o líder ali é o Luiz Gustavo, da entrevista que deu, e hoje, sexta-feira, todo mundo acordar como se nada tivesse acontecendo. Eu espero que alguma coisa aconteça. Que alguma mudança tem. Não dá mais. Tá? Casares, Belmonte, Muricy Ramalho, Nelson, né, o Nelsinho, o Chapecó, vocês não têm, irmão, capacidade nenhuma de estar no São Paulo. Vocês só prejudicam o São Paulo. Entendeu? O que o Casares tinha que fazer hoje, sexta-feira, é convocar uma coletiva e renunciar ao cargo. Tem um pingo de vergonha na sua cara e renuncia. Você não tem capacidade nenhuma de ser presidente de São Paulo. O que é que falta mais? Falta o rebaixamento, é o que falta. Né? Porque já destruiu tudo. A dívida que pegou em 400 e poucos milhões está em 1 bilhão. Né? Acabaram de estourar o orçamento do FDIC, né? Que era... Né, tá, não vou lembrar agora qual era o valor do orçamento, mas estouraram em 91 milhões. Gastaram 91 milhões a mais do que estava previsto no orçamento. Né? Fora, como eu falei, né? Aumentou a dívida, não paga jogador, compra jogador e não paga, transfer ban, né? Querendo vender aí 30% das categorias de base, fora o golpe que deu lá atrás para ter mais um mandato. Cara, um lixo. Tipo assim, um monte de sujeira, de coisa suja, né? Tirando o time da sua própria casa, do seu estádio, para entupir o estádio de um monte de show. Né, por dinheiro de pinga, se fosse um dinheiro que fosse, né, pô, um dinheiro que ia fazer diferença, beleza, a gente até entendia, passava um pano, ó, a gente vai jogar no seu cara, pelo menos vai entrar a grana aí que vai ser importante e considerar pro São Paulo. Não muda porra nenhuma, não consegue nem pagar a porra do direito de imagem dos jogadores, entendeu? Nem o salário dos jogadores os caras pagam em dia. Vocês não têm credibilidade nenhuma, cara. Entendeu? Nenhum jogador do São Paulo que tá no elenco do São Paulo respeita vocês. Tá? Vocês não têm moral com ninguém lá. Né? Aí o Rui Costa, o bonitão do Rui Costa, falou: não, amanhã vou ter uma conversa olho no olho com o Gustavo. Meu filho, tu não tem nem cara pra tu chegar no elenco e conversar olho no olho com os jogadores. Vocês não pagam nem os caras, velho. Que credibilidade vocês têm pra chegar e conversar com os caras? Vocês não podem nem cobrar os jogadores porque vocês não pagam nem o salário deles. Entendeu? Complicado, né, rapaz? Complicado demais essa situação aí. O São Paulo precisa, não é hoje, daqui acho que ontem foi a última gota d'água, né? Foi a gota d'água hoje tudo. São Paulo precisa de novo comando, São Paulo precisa de novo diretor de futebol, São Paulo precisa de novo presidente, São Paulo precisa de nova gestão.
São Paulo precisa de um novo comando de futebol. Porque o que estava lá, eles destruíram o clube primeiro e depois largaram, né? Porque os dois, né, o Casares e o Belmonte, que são os dois principais, né, presidente e diretor, os dois largaram, né? Destruíram o clube, aí cada um foi pro lado politicamente e nem pros jogos vão mais, nem acompanhar a delegação do time nos jogos eles vão mais. Porque eles largaram. Eles abandonaram, né? Ontem depois do jogo já estavam pichando lá o Morumbis lá, né? Os muros do Morumbis, pichando. Um monte de pichação lá, né? Com protesto. Como é que vocês vão receber a torcida do São Paulo no próximo jogo contra o Inter? Que eu nem sei quando é, deixa eu ver aqui, porque no final de semana tem Libertadores, né? Aí eu acho que nem tem rodada de brasileiro, entendeu? Inclusive uma coisa que eu lembrei aqui agora, né? Que eu vi até muita gente falando, que eu até esqueci, né? Que é tanta coisa, né? O jogo foi ontem na quinta-feira, né? É sempre bom lembrar aonde, né, que a gente viu, né, o... Vocês sabem que o Casares estava na quarta-feira? Vocês lembram já que ele estava na quarta-feira, não lembra? Na quarta-feira, o dia que antecedeu, né, uma das maiores derrotas da história do São Paulo, que foi ontem contra o Fluminense. Vocês lembram onde o Casares estava na quarta-feira? Um dia antes do jogo de ontem? Ele estava dando palestra de gestão na CBF, né? Inclusive, eu queria saber quem que inventa esse tipo de coisa, né, cara? Porque os caras convidaram lá, né, não vou lembrar agora o nome do presidente do Corinthians, né, o presidente do Corinthians, o Casares, presidente de São Paulo, e o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. Três dos piores presidentes da história do futebol brasileiro dos seus times, né? Aí pegaram os três e botaram para dar uma palestra de gestão. Eles não sabem nem o que significa a palavra gestão, entendeu? Eu não sei se é o Samir Chaldi que faz isso, né? Que é a pessoa que escolhe. Não, vamos fazer aqui uma palestra de gestão. Vamos chamar o Casares do São Paulo. O que tem na cabeça desses caras para fazer isso, cara? Nunca vi um negócio desse na minha vida, mano. O que é que o Casares e o Marcelo Teixeira fizeram na vida deles no futebol para dar palestra de gestão, cara? Cara, complicado, né, rapaz? Complicado demais. Eu quero saber o que é que vai acontecer no jogo contra o Inter na Vila Belmiro. Isso eu quero saber. Quero saber como é que vocês vão receber a torcida do São Paulo no jogo lá da semana que vem, né? Esse jogo vai ser no dia 3, né? Contra o Inter, na semana que vem, dia 3, né? No final de semana o São Paulo não joga. Até porque o Inter joga hoje sexta, né? Então joga só na semana que vem aí. Quero ver o que é que vocês vão fazer para receber a torcida do São Paulo na Vila Belmiro. O Casares não deve ir, né? Porque ele nunca vai, né? Só quando ganha, né? Aí ele posta foto com o jogador, vai pro estádio, porque quando perde, quando passa um vexame desse, ninguém deve ver. Até agora, 0 post, nada no Instagram. Né? Nada no Instagram aí. Entendeu? Ó, ontem, tá? O Luiz Gustavo deu entrevista. Espetacular, ó. Parabéns pro Luiz Gustavo. Antes da gente ler aqui, ó. Parabéns pro Luiz Gustavo. Baita entrevista. Mostrou caráter, mostrou vergonha na cara, não ficou com medo, botou a cara e falou. Parabéns pro Luiz Gustavo pela entrevista que ele deu. Espetacular. Poucas vezes na minha vida, eu acho que eu nunca nem vi uma situação dessa. Um jogador dar entrevista com o Luiz Gustavo, não, uma coletiva com transparência, falando a verdade, sem medo, e não igual as entrevistas que o Casares dá, as entrevistas que o Rui Costa dá, né, cara? Você vê o Casares e o Rui Costa falando, você pensa, pô, esses caras são dirigentes de quem? Pô, do Real Madrid, do Barcelona, porque só pode, né? Porque eles falam as coisas que são completamente fora da realidade do São Paulo hoje, né? Aí o Luiz Gustavo falou o seguinte, depois do jogo, abre aspas, eu sou um cara que desde que nasci aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. Hoje não foi por acaso. O São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar. Mas infelizmente a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir e assumir algumas situações. Nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa, claro, dos jogadores, que fizemos a merda que foi hoje. Mas esse clube é muito grande, que merece ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada. Do que queremos como pessoas aqui neste clube. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida no ano que vem. Pouco me importa. Mas vou sair de cabeça erguida. Pedimos desculpas a todos
Mas agora precisamos assumir a responsabilidade. Está na hora do São Paulo começar a colocar as caras. Quem precisa colocar? Assumir a responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo, para que esse time volte a ser grande no futebol. Fecha aspas, Luiz Gustavo, uma entrevista espetacular. Ele não tirou a culpa dele, falou que os jogadores têm... Ele falou, né? Os jogadores têm culpa da merda que foi hoje, então ele critica todo mundo, mas não tira o dele da reta e nem o dos jogadores. Né? Porque eu vi muita gente falando, pô, mas aí os jogadores não têm culpa. Tem culpa sim, o Crespo tem culpa com a escalação ridícula, botando o Lucas de ala esquerdo, né? Tem culpa. Os jogadores que entraram em campo com a postura patética, tem culpa. Só que o São Paulo em condições normais, o São Paulo em condições ideais, esse time que entrou em campo pode nem entrar. Esses caras nem estariam no São Paulo. Eles estão por algum motivo, né? Que é a diretoria do São Paulo. Entendeu? Então, uma entrevista espetacular. Uma das melhores entrevistas que eu já vi um jogador dar em um momento de crise, em um momento de vexame. Entendeu? Uma entrevista espetacular. Ele provavelmente não vai ficar no São Paulo, ainda mais depois disso aqui, né? A diretoria do São Paulo sempre saiu informação durante o ano que eles queriam que o Gustavo ficasse, né? Que ele ficasse. Quem acompanha o dia a dia do São Paulo, no noticiário, acompanha o canal, né? Acompanha outros vídeos também aí, sabe que a diretoria sempre teve o interesse de manter o Luiz Gustavo, desde que ele abaixasse o salário dele para o ano que vem, né? Aí, irmão, ontem ele pegou a diretoria do São Paulo e esfregou a cara do chão, esfregou a cara de cada um no chão, que é essa entrevista, né? Deu um tapa na cara da diretoria do São Paulo com essa declaração. Agora, será que vão querer renovar com ele ainda? Eu acho que não vão, né? Bem claro aí que o Luiz Gustavo vai ser no final do ano, mas vai sair com o meu respeito, tá? Parabéns pro Luiz Gustavo, um jogador que sempre demonstrou respeito à camiseta do São Paulo, sempre demonstrou respeito à camiseta do São Paulo. Nunca vi nenhum tipo de gracinha, de sacanagem dele com a instituição do São Paulo. E, cara, teve entrevista incrível, mano. Ele pode se complicar com isso aqui. Ele pode deixar, por exemplo, de renovar o contrato dele para vir por causa disso aqui só, né? Porque os caras queriam renovar com ele. Mas ele foi lá e falou. Não ficou de mentirinha, né? Inventando coisa, fantasiando aí a derrota, né? Ele podia muito bem, né, cara? Só culpar os jogadores, foi uma vergonha, não pode acontecer o que aconteceu aqui, não sei o que. Mas não. Ele falou um monte de coisa. Ele falou que os caras, né? As caras, tem que botar as caras, né? As pessoas têm que botar as caras aí, né? Cada um aí assumir a sua responsabilidade, né? E tem um trecho aqui que ele fala que eu acho muito interessante, né? Nada é por acaso. Hoje não foi por acaso. Hoje não foi por acaso. Essas coisas... O que eu falei no início do vídeo? Ninguém perde 6-0 por acaso. Entendeu? Ninguém perde 6-0 no contexto atual por acaso. Ah, foi o futebol. Não existe isso, irmão. Não existe. O que aconteceu é reflexo do que acontece na gestão. Entendeu? Os jogadores não confiam na gestão. A gestão não tem credibilidade. A gestão do São Paulo é a gestão que tinha que pagar uma premiação, né? O São Paulo se classificou em 2024 para Libertadores de 2025 esse ano, né? E tem uma premiação que os jogadores ganham, né? A diretoria falou para os jogadores, né? 2 vezes, né? Que iam pagar essa premiação, né, uma parte dessa premiação, em tal dia. E eles não pagaram, tá? Os jogadores fizeram um acordo com a diretoria, né, para receber essa premiação no valor de no dia X, no comecinho do ano, e não pagaram, né? Não pagaram. Por quê? Porque os caras não têm credibilidade. Os jogadores não confiam, não acreditam na gestão. Entendeu? Fora a parte política que tem, que os caras estão mais preocupados com política do que com o time, cara, tá tudo errado. Tudo errado. Como eu falei, o São Paulo precisa de um comando novo. O São Paulo precisa de tudo novo. Tudo novo. Entendeu? O ideal de fazer no São Paulo, cara, na verdade não vou falar o ideal aqui, né? Porque, né? Muita coisa que eu gostaria de falar, não posso falar, né? Não vou falar palavra. Vamos falar um monte de coisa aqui, mas, né? A gente não pode, né? Chegar aqui e falar o que a gente quer, assim, não pode. Né? Internet não é terra de ninguém, como muita gente pensa que é. Né? Então a gente tem que medir as palavras antes de comentar qualquer coisa. Né? Primeiro, o que eu acho da diretoria de São Paulo e que eu acho que eu devia fazer, posso nem falar aqui.
Né? Isso não é capaz de eu ser preso do YouTube, derrubar meu canal e tudo mais. Agora, a gente precisa de um comando novo, né? O que era o ideal no São Paulo? O ideal do São Paulo era fazer a faxina. Irmão, todo mundo que tá lá, né? Todo mundo que eu falo que faz parte do futebol, né? Óbvio que o segurança não tem culpa, né? Que a cozinheira não tem culpa, né? Que a galera da limpeza não tem culpa, né? Mas quem tá ali envolvido, né? É no planejamento, quem participa do futebol de fato, do São Paulo, todo mundo devia ser mandado embora. Todo mundo. Quem entendeu? Todo mundo devia ser mandado embora. A verdade é essa. Ninguém tem credibilidade para nada. Ninguém. Ninguém tem credibilidade para nada. Depois se da informação que o Casara tinha tirado o jogo do Morumbi para colocar na Vila por conta de protesto, né? Aí o Raí Monteiro fez um post aqui no Twitter que eu até comentei que eu falei para vocês, né? Que ele disse o seguinte: depois desse escândalo, né? Que ele trocar o estádio por causa de protesto, né? E de tudo também que acontece no São Paulo, não é possível que a oposição do São Paulo não ganhe força, que não tem uma pessoa no São Paulo que tenha força política, né? Para tirar esses caras do São Paulo. Não é possível, com tanta aberração, com tanto escândalo, com tanta incompetência, com tanto lixo que acontece no São Paulo, não é possível que a oposição não consiga ganhar força, cara. Se a oposição do São Paulo não ganhar força, né, desse ano para o ano que vem, né, para a próxima eleição, não ganha nunca mais. Nunca mais. Porque não é possível, cara. O nível da gestão, cara, tem um nível de aberração tão grande que eu vou repetir. O cara queria vender 30% de Cotia e nem as pessoas que apoiam ele concordaram com isso. Entendeu? Nem as pessoas que apoiam ele concordaram com a ideia dele tirar o jogo do Morumbi contra o Inter para colocar na Vila. Ficaram putos com ele. Entendeu? Não é possível, né, cara, que daqui em diante a oposição do São Paulo não consiga ganhar força. Não tem condição, cara. Que oposição, Gabriel? Tem oposição. Só que, cara, se for pegar a situação que domina o São Paulo aí, né, há não sei quantos anos, e a oposição que existe sim, cara, assim, é até injusto falar, né? A oposição é isso aqui perto da situação. Agora, quando acontece tanta sujeira no São Paulo, tanta incompetência, o time se afundando cada vez mais, não é possível que a oposição não consiga ganhar força. Quem vai ser o presidente ano que vem, né? No caso, no fim do ano que vem, a gente vai saber quem vai ser o presidente para 2027, a gente não faz ideia de quem vai ser. Pode ser o Belmonte? Pode. Mas também perde força política com o que está acontecendo. Vai ser o Márcio Calamagno, que é o candidato a Casares? Pode ser. Vai ser o Olten Aires, tem gente que fala que vai ser o candidato a Casares? Pode ser. Vai ser alguém da oposição? Não sei. Se nem se a oposição vai ter candidato para competir. Né? Espero muito que tenha. Então, rapaziada, a gente tá numa situação, mano, que assim, sinceramente, eu falei pra vocês isso aqui, né? Não vou lembrar agora quando foi, né? Que o São Paulo, modelo associativo, acabou. Né? São Paulo, modelo associativo, acabou. A não ser que a oposição ganhe força, que entre pessoas novas com a nova gestão, né? Que priorize o São Paulo e que não priorize a parte política do clube. Né, que esteja interessado em resolver a situação de São Paulo, pessoas com ideias novas, né, com novo comando, aí sim pode ser que a gente consiga se recuperar no modelo associativo. Agora, enquanto for Belmonte para cá, Márcio Calamagno, Casares, Olten Aires, enquanto esse Nelsinho, esses caras estiverem no São Paulo, não tem a menor possibilidade do São Paulo se reestruturar. Enquanto esses caras estiverem no São Paulo, não tem a menor possibilidade, muito pelo contrário. A gente vê cada vez mais o barco afundar. Cada vez está pior. Entendeu? Cada vez está pior. É uma gestão que não deixa nada de bom. A dívida aumentou, a parte esportiva está cada vez pior, né? Os garotos da base venderam tudo, né? Os que foram campeões, os principais destaques venderam tudo, só não venderam o Rian porque se machucou, né? Aí queria vender Coutinho, né? Queria vender 30% da base do São Paulo, né? É um lixo de gestão. Com tranquilidade, com folga, a pior gestão da história do clube. A pior, né? Aí, né, só pra gente comentar sobre a questão do Luiz Gustavo, né? O bonitão do Costa, né, que chega lá, né, cara, né? Todo bonitinho assim, né? Cabelo penteado, chega lá, né? Não, mas aqui é uma noite vergonhosa pro São Paulo. Todo mundo tem sua responsabilidade. Não sei o que. O cara vive em outra realidade. Tipo assim, um cara vive em outro universo, em outra dimensão, né? Ele vive em qualquer outro lugar,
menos a realidade atual, né? Olha o que ele falou. Eu não vou nem ler o resto, ele deu uma entrevista, não vou nem perder meu tempo falando isso aqui. Só um ponto de chamar a atenção sobre isso, abre aspas. Amanhã vamos ter uma conversa olho no olho com ele, que é o Luiz Gustavo, para entender em que medida ele acha que temos que evoluir, fechar aspas. Vamos ter uma conversa olho no olho. Quando ele fala isso, dá a entender que vai ter uma cobrança, né? Vamos ter uma conversa olho no olho, né? Para entender, né, a medida que ele que acha que a gente tem que melhorar, o que aconteceu para ele falar aquilo. Eu tive a impressão de que foi um tom de cobrança, de que a gente vai conversar mais sobre isso. Por que ele falou isso, né? Aí é o que eu falei, vocês não têm credibilidade para nada, velho. Vocês não pagam o salário dos caras em dia, mano. Vocês não têm credibilidade nem coragem para cobrar os caras. O time tomou 6-0 ontem, das maiores vergonhas da história do São Paulo. Hoje, na sexta, todo mundo se representa e vocês não têm capacidade, credibilidade de cobrar os caras porque eles tomaram 6-0, porque vocês não têm, cara. Entendeu? Vocês não pagam o salário dos caras em dia. Vocês mentem. Vocês falam que vão pagar os jogadores no dia X, chega no dia X e não paga. Entendeu? Vocês tiram o time da própria casa para colocar na Vila Belmiro por causa de show. Vocês não têm credibilidade. Não tem credibilidade. Né? Ninguém respeita vocês. Entendeu? Abre aspas pro Crespo na coletiva. Não merecíamos passar por isso. A torcida não merecia. Não podemos jogar. Encontramos um time que teve um pênalti, fez um gol. A primeira chegada e a gente não podia fazer nada. Eles jogaram bem e aconteceu o que aconteceu. Foi a tempestade perfeita. Agora o que vai acontecer? Um resultado como o de hoje pode acelerar as coisas. O planejamento para o ano que vem. Temos muitas coisas a melhorar. A diretoria falou para mim, desde que cheguei, que não tinha dinheiro, que não iam contratar e que tínhamos que nos salvar. Estamos planejando o futuro, mas tenho que ver claro o que podemos fazer. As ideias eu tenho claras. Estou confiando no que eles falaram. Não confia, Crespo, não confia. Olha, vou repetir. Vamos voltar aqui, ó. Estou confiando no que eles falaram. Que até dezembro não teriam dinheiro e que de repente, em janeiro, as coisas podem melhorar. Fecha aspas, tá? Então, o que eles estão dizendo aqui é que a gente falou, ó, não tem dinheiro, a gente tem que nos salvar na situação, tá? Até dezembro não tem dinheiro, mas de dezembro para janeiro pode ser que melhore. Não vai melhorar, o Crespo, não vai melhorar. É capaz de piorar com esses caras aí, né? É capaz de piorar. Capaz de piorar, entendeu? De piorar. Aí, né, rapaz? Então, assim, rapaz, a situação muito difícil, mano. Muito difícil, né? O último trechinho aqui, né, do Crespo, que ele falou o seguinte, ó. Perguntaram se ele, né, se tem clima pra ele ficar pro ano que vem. Ele falou o seguinte, abre aspas. A ideia é continuar e planejar o futuro, pois tenho que acreditar e confiar, pois quero o melhor para o São Paulo. E acho que posso fazer parte e ser uma parte da solução. Confiar que as coisas vão acontecer. Então, faz parte da minha vida. Não tenho como explicar o porquê tenho tanto amor pelo São Paulo. Mas é assim e eu tento ajudar. Quando a diretoria achar que eu não posso ajudar, vou sair ou vou ser demitido pela segunda vez do São Paulo. Como jogador, eu fui assim, tentei ganhar em todos os lados e como técnico fui assim também. Fui um dos poucos que ganhou em 3 continentes diferentes. Então posso ser a parte da solução. Neste momento, a ideia é reconstruir. Estou falando que há muitas coletivas sobre a necessidade de mudanças, pois seria fácil só falar depois de uma goleada dessa. Mas a realidade do São Paulo atual é essa. Precisamos melhorar, fecha aspas, para o Crespo. Ele até fala, né, cara, que tem que ter mudança, né? É isso, rapaziada, é isso aí. Não tem mais muito o que falar, não. A maioria das coisas aí é o que a gente já fala desde sempre, não tem nenhuma novidade. A derrota aí é a derrota que tem a cara do Júlio Casares e companhia. É uma derrota justa pelo que foi o ano, né? São Paulo. E vou repetir de novo. Eu espero que hoje pela manhã, né, alguma coisa aconteça. Depois de uma das maiores derrotas da história do São Paulo e depois do Luiz Gustavo falar o que falou, hoje pela manhã, bem cedo mesmo, tem que ter alguma coisa. Alguma coisa tem que mudar, alguma novidade tem que ter. Não pode seguir do jeito que tá. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.